Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de pensamento computacional. Nessa primeira aula do módulo 2, veremos como desenvolver o pensamento computacional utilizando alguns jogos de lógica e também como aplicar os pilares que estudamos nas aulas anteriores em questões de lógica, questões essas que encontramos, seja em provas ou seja em Olimpíadas. Hoje temos duas principais Olimpíadas, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica e de Informática, que iremos entender um pouco mais à frente sobre como é que podemos resolver suas questões aplicando os pilares de pensamento computacional. Então, como desenvolver o pensamento computacional? Então, os jogos. Então, a gente vai ver várias formas, né, de desenvolver o pensamento computacional no decorrer da disciplina, mas vamos começar por jogos, né, que são maneiras eficazes e divertidas da gente desenvolver esse pensamento computacional. Então, muitas vezes em jogos temos desafios para serem resolvidos que são complexos. Sendo assim, ao aplicar os pilares de pensamento computacional, conseguimos resolver esses desafios de maneira muito mais fácil e estruturada. Então, eles são ferramentas valiosas para que eu possa aplicar o pensamento computacional de maneira prática e envolvente. Isso é muito útil, seja para você, estudante, que está desenvolvendo agora o pensamento computacional, entendendo, ou então para profissionais ou futuros profissionais que venham atuar na área de educação, pois essa ferramenta ela pode depois ser replicada em suas salas de aulas também. Então vamos começar exemplificando como que podemos aplicar os pilares de pensamento computacional num jogo que ele é um jogo de estratégia que se chama o Physics Drop. O que é o Physics Drop? Ele é um jogo em que os jogadores precisam desenhar linhas, criar estratégias, impedindo que outras bolas, né, com exceção da bola vermelha, caia no balde e toque o fundo do balde. Então, a bola vermelha precisa tocar o fundo do balde antes de outras bolas ou outros elementos virem a tocar esse fundo. Então, isso promove o pensamento crítico, a resolução de problemas e a criatividade. Bom, essa é a tela do Physics Drop. Então, veja, temos aqui a minha bola vermelha. O objetivo desse jogo, então, é que eu crie aqui mecanismos. Então, conforme eu desenho na tela, esses desenhos se tornam objetos, pêndulos, né, diversas outras recursos que eu posso estar utilizando aqui para que possa empurrar essa bola até esse fundo desse balde aqui no formato de um ímã. No entanto, aqui temos uma rampa, né, com livre acesso, com essas bolas cinzas caindo sobre ela. Então, assim começa o jogo, né, nesse desafio em específico, as bolas caem e elas, naturalmente, elas virão aqui a descer essa rampa e cair no balde. Se essas bolas cinzas caírem no balde antes, eu não consigo mais resolver o desafio, porque elas ficarão tocando aqui o fundo, né, desse balde, desse ímã. Logo, né, se eu jogar essa bola somente depois, ela vai ficar aqui na parte superior e logo eu não vou conseguir concluir o meu desafio. Então, veja, pessoal, temos um desafio um pouco difícil de ser resolvido, né? Para alguns pode ser mais difícil, para outros pode ser mais fácil, mas vamos considerar que isso é um desafio complexo que queremos resolver com o pensamento computacional. Então, não adianta eu tentar resolver tudo de uma vez. Eu preciso aplicar alguns pilares. Então, o primeiro pilar que eu aplico aqui é o que? A decomposição. Então, primeiro eu vou me preocupar com o quê? Eu vou dividir esse problema maior que eu tenho em partes menores. Então, a primeira parte vai ser o quê? Impedir que essas bolas caiam aqui, né? Criando alguma estrutura. E, posteriormente, uma outra parte que eu vou resolver vai ser empurrar essa bola, criar um mecanismo para empurrar essa bola até o fundo desse balde. Certo? Então, eu decompus esse problema.
Então, veja, aqui é um exemplo do que poderia acontecer, então, né? Se eu não crio nenhuma estrutura, essas bolas caem e a bola vermelha, se vier depois, só ela não consegue tocar esse fundo. Então, como eu decompus o meu problema maior, então agora eu estou resolvendo somente essa parte, que é o que? Impedir que essas bolas caiam, certo? Então, eu aplico a abstração no seguinte sentido: eu vou focar aqui no que é interessante, no que é importante para esse desafio. O importante aqui é somente impedir, então, que elas continuem esse percurso. Logo, eu não vou me preocupar com outros detalhes. Que detalhes que eu preciso ignorar aqui? Se eu vou fazer uma forma bonita ou se ela não vai estar bonita, então são detalhes que eu preciso ignorar nesse primeiro momento, né? Porque não é para fazer algo bonito aqui, e sim para criar uma estrutura para impedir, então, para resolver essa primeira parte do meu desafio. Então, eu venho aqui, então, resolvo, então, criei essa estrutura aqui, que podem ver que não está bonita, mas ela resolve a minha situação, né? Então, isso vai impedir que as bolas caiam e vai ainda deixar uma passagem para essa bola conseguir percorrer aqui essa rampa posteriormente. Então, a primeira parte aqui do meu desafio está concluída. Aí, a segunda parte agora é eu empurrar essa bola. Então, eu crio estruturas, então aqui criei algumas alavancas e para que essa bola pudesse, então, percorrer aqui essa rampa, né? Dessa forma, ao tocar aqui o fundo, a gente resolve esse desafio. Então, essas pequenas soluções, né? Dessa parte do problema e dessa outra parte me levaram a essa solução maior aqui, então, do desafio. Então, antes de irmos para o próximo jogo, é importante entendermos que a gente consegue também aplicar aqui o reconhecimento de padrões. Então, eu sugiro que quem puder, instale esse jogo, ele tem várias plataformas. E o interessante dele é que vocês vão perceber que tem vários outros desafios que vão ter esse mesmo subproblema aqui, que é o quê? Bolas caindo e se direcionando automaticamente, né, para o fundo do balde. E que vocês também têm que vir aqui e criar uma estrutura impedindo que ela caia. Então, veja, se eu me deparo com essa situação novamente no futuro, eu consigo aplicar uma solução que eu já fiz anteriormente, vamos supor que seja essa, né, um conjunto de passos, aquela estratégia para esse novo contexto, né, que eu venho me deparar futuramente. Então, os próximos desafios que tiveram uma estrutura semelhante serão muito mais fáceis de serem resolvidos, mais eficientes, e quem sabe nos demais eu consigo me ater a outros detalhes aqui que eu quero. Então, poxa, eu quero que na próxima vez eu crie uma estrutura aqui um pouco mais bonita, vamos dizer assim, esteticamente, né, apresentável. Então, eu consigo depois ir abrangendo, né, deixando mais criativa ainda essa minha solução. Ok? Então, isso é uma das formas, então, de eu estar aplicando os pilares do pensamento computacional em um contexto aí bem divertido, que são contextos de jogos. Aqui eu trouxe um outro jogo, que é o Sudoku, né? Então, para quem não jogou, sabe que aqui eu preciso completar os números de forma que eles não se repitam na mesma linha, na mesma coluna. Então, veja, eu preciso aplicar alguns pilares do pensamento computacional para que eu possa aplicar, né, para tornar essa resolução um pouco mais fácil, ok? Então, aqui no Sudoku, então vamos aplicar primeiro a parte de decomposição. Ao invés de me preocupar aqui com a solução como um todo aqui do Sudoku, eu posso me preocupar o quê? E aí, quando eu falo que eu posso me preocupar e também eu posso já abstrair outras informações. Que informações são essas? Então, veja só. Ao invés de eu pensar aqui, né, no desafio como um todo, inclusive muitas pessoas, às vezes, que têm dificuldade de jogar o Sudoku porque elas pensam nesse desafio como um todo, mas quando eu começo a pensar, abstrair detalhes que não são necessários para um dado momento do meu jogo, eu consigo entender que, poxa, se eu abstrair aqui, então, por exemplo, os outros quadrados, eu consigo entender um pouco sobre
esse quadrado aqui. Então, vou primeiro resolver esse primeiro quadradinho pequeno. Então, primeiro me atenho a esse detalhe, estou decompondo e estou abstraindo ao mesmo tempo. Depois, eu começo a me preocupar, né, para cada uma das linhas, aí sim eu olho, eu aplico o reconhecimento de padrões para ver se um mesmo padrão aqui, um mesmo número se repete aqui, né, durante essa linha, que é o que não pode acontecer, certo? E da mesma forma eu faço aqui, né, para minhas colunas. Então, eu não vejo ele como um todo. Primeiro eu vejo aqui o quadrado, depois para cada linha, eu vejo, então, depois cada linha, cada coluna maior aqui separadamente. Então, isso torna a minha resolução mais fácil. Então, veja, eu posso aplicar, então, nessas questões de lógica, jogos de lógica, né, esses pilares para que eu possa ter mais eficácia, eficiência nas minhas resoluções. No futuro, né, então, conforme eu for resolvendo outros desafios do Sudoku, eu vou conseguir aplicar o mesmo algoritmo, que é o quê? Primeiro, então, esse passo a passo que eu estou falando já seria uma aplicação de algoritmo. Então, primeiro verifique um quadrado menor, verifique sua linha, né? Para cada linha, verifique se não tem número repetido, para cada coluna, faça o mesmo. Então, eu aplico esse algoritmo de forma que no final eu tenha uma solução para este desafio, certo? Então, eu consigo também, nesse contexto aqui, aplicar esses pilares que estudamos nas aulas anteriores. Existem, eu comentei isso na aula anterior, algumas outras formas de eu desenvolver esse pensamento computacional sem eu ter que usar computadores. Então, eu comentei sobre isso nas aulas anteriores, e aqui eu vou mostrar um pouco sobre o caminho. Então, vamos supor que eu queira... tem vários contextos que eu posso aplicar isso. Mas vamos supor que eu sou um profissional de alguma outra área, eu conheci o pensamento computacional, quero levar isso para algum lugar, seja eu enquanto educador ou enquanto profissional para minha empresa, né, para que as pessoas entendam. Mas eu tenho uma limitação, de repente, tecnológica, ou então eu quero abordar o pensamento computacional de maneira mais divertida, mais palpável para os participantes. Então, eu consigo, por meio de dinâmicas, brincadeiras, atividades que foram preparadas já para esse contexto, né, de escolas, muitas vezes, que não têm, né, recursos suficientes para que eu possa trabalhar com robótica, ou com jogos, né, eletrônicos, ou então com desenvolvimento de jogos, enfim, não tem recurso suficiente para isso. Aí eu consigo, então, aplicar essa abordagem. Então, eu deixei aqui alguns links, né, que são alguns livros que temos já com atividades prontas, com as quais a gente pode desenvolver o pensamento computacional, certo? Então, eu vou abrir aqui cada um deles para poder apresentar para que vocês saibam que vocês podem tanto entender, né, ler o livro e ver as atividades, entender a relação que tem com esses pilares que a gente vem trabalhando e também entender um pouco sobre como é que eu poderia aplicar isso em algum outro contexto, para ensinar alguém sobre pensamento computacional. Então, esses livros, pessoal, eles não dizem respeito somente ao pensamento computacional, né? Ele, na verdade, são como é que eu ensino, né? Conceitos de computação em um contexto em que eu não tenho ali computadores, de maneira desplugada. Então, ele vai ter aqui algumas atividades que vai um pouco mais além, né? Vai envolver cultura digital, mundo digital, que, como vimos na aula passada, é em relação aos outros 3 eixos, né, que temos também na computação. Eu vou abrir aqui primeiro, então, esse livro, que é o primeiro livro que temos hoje da área. Bom, então aqui temos o livro de Ciência da Computação Desplugada. Esse livro ele foi escrito originalmente em inglês. Posteriormente, ele teve uma tradução que eu vou mostrar aqui na sequência. Mas esse livro tem várias atividades, então eu vou descer aqui um pouco para que vocês possam ver. Então, tem várias atividades em que podemos aplicar em salas de aula. Eu vou descer aqui. Então, aqui são várias atividades para ensinar sobre dados,
né, para entender como é que as imagens são geradas, como é que funciona uma busca, né, em algoritmos. Isso tudo com brincadeiras, com dinâmicas, que a gente pode estar aplicando, né, em diversos contextos. Vou mostrar na sequência aqui agora, então, o livro que está em português, para que a gente possa ver um exemplo. Essa outra versão aqui, então, é a versão daquele mesmo livro anterior, só que traduzida. Então, ela tem algumas adaptações dos autores, mas essa versão podemos utilizar mais facilmente em outros contextos. Então, eu vou aumentar aqui um pouco para que a gente possa ver aqui alguns exemplos desse livro. Então, aqui embaixo no sumário, vocês vão perceber que eu tenho várias atividades. Então, veja, eu quero apresentar para o aluno primeiro como é que o computador entende as informações, quero ensinar sobre números binários. Então, tem aqui uma atividade já pronta, né, sobre contando os pontos. Eu quero ensinar para alguém como é que se representa uma imagem no computador. Então, tem aqui também algumas atividades. Eu vou abrir essa dos números binários para que a gente possa ver aqui o exemplo. Então, veja, primeiro esse livro começa trazendo informações, explicando realmente como é que os computadores armazenam informações, quais são as diferenças entre dados e informações. Então, isso é muito importante para que você, estudante, tenha acesso, tenha um conhecimento já, para que quando a gente chegar no pensamento computacional, poder aplicar esses pilares, seja muito mais fácil. Então, veja, nessa atividade 1, contando os pontos números binários, então é uma atividade para que ensine crianças a partir de 7 anos sobre como que o computador entende essa informação. Então, a criança consegue converter números decimais nessa atividade para números binários. Então, profissionais de computação, né, quando estão fazendo cursos, eles aprendem isso a partir de divisões. Então, a partir de sucessivas divisões, eu consigo converter esse número. No entanto, essa atividade aqui, ela traz uma dinâmica, uma brincadeira, para que eu possa simplificar essa abordagem, né? Então, ao invés de a criança ter que dividir os números várias vezes por 2, aqui ela consegue utilizando cartões que são propostos, converter esse número, certo? Como é que funciona, né? Eu tenho aqui os cartõezinhos que eles vão sendo acrescidos aqui, né? Sempre o dobro, então aqui tem 1, 2, 4, 8, 16. Se eu precisasse converter números maiores, precisaria ter aqui o 64, inclusive ele traz aqui um pouco sobre algumas discussões que a gente pode ter com os alunos, com as crianças, e aí a gente vai aplicando. Então, ele dá um exemplo aqui. Eu quero converter o número 9 em binário. Então, eu preciso deixar para cima, né, sendo mostrado os cartões que eu vou precisar utilizar para obter exatamente esse número. Então, eu preciso do cartão 8 e do cartão 1, né? Que somando aqui dá 9. Então, esses cartões que vão permanecer virados, eu vou colocar número 1 e os demais eu coloco aqui o 0. Logo, né, no final eu tenho o quê? Que esse número, número 9 em binário é 01001. Né? Ou posso só colocar aqui como 1001, né? O número binário. Então, veja, maneira muito mais fácil de eu ensinar binários para uma criança de 7 anos, sem ela ter que fazer sucessivas divisões, usar softwares, então, de maneira bem tranquila. E assim, né, ele vai ensinando. Então, veja, esse livro aqui, ele traz já os cartões prontos para imprimir, certo? Ele traz aqui as folhas de atividades, então aqui algumas outras atividades que eles podem fazer, números que eles têm que converter durante a aplicação dessa atividade em sala de aula. Então, tem várias atividades aqui para que eu possa trabalhar com os alunos a partir, né, dos números binários.
E logo depois dessa atividade, eu tenho... Então, veja, tem várias atividades aqui. E logo depois, eu tenho sobre como representar imagens, para que as crianças entendam como é que uma imagem é gerada pelo computador. Então, veja, diversos conceitos que são complexos, que eu simplifico para ensinar, então, computação. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro material que também temos várias atividades prontas e que é muito interessante que você, estudante, leia e entenda também, para que amplie esse conhecimento, né, sobre tecnologias, para que possamos ser mais críticos, mais conscientes sobre seu uso. Esse é um outro livro, um conjunto de livros, na verdade, que eu tenho sobre computação no ensino fundamental. Então, veja, tem aqui vários livros, sendo um livro para cada ano do ensino fundamental 2. Então, tenho aqui, por exemplo, Computação e Eu, sexto ano. Existe um livro do professor e o livro do estudante. Eu vou abrir aqui esse livro do professor. No livro do professor, temos alguns comentários, algumas dicas de como é que ele pode conduzir essa aula. Então, eu vou aumentar aqui um pouco para que a gente possa também ver. Então, esses materiais são de uso livre, então vocês podem estar utilizando, replicando, né, para outros contextos. Aqui ele traz novamente aquela atividade dos números binários, das imagens, mas a diferença é que aqui nesse livro de computação e eu, ele vai um pouco além das atividades desplugadas, ele vai aqui fazer uma mescla com atividades plugadas, aquelas que precisam de acesso ao computador e à internet. No entanto, essas aqui primeiras, todas eu consigo realizar sem nenhum software, ok? No entanto, conforme a gente for aqui avançando, vamos percebendo que ele já começa a inserir algumas ferramentas, ó, de busca na web, de introdução ao Scratch. Mas, ó, logo na sequência aqui eu tenho na unidade 4 uma atividade de telefone sem fio, que é uma brincadeira para que eu possa trabalhar os algoritmos com os alunos de maneira desplugada, sem uso de qualquer ferramenta. Então, esses são alguns livros que temos disponíveis hoje para uso gratuito, para que vocês possam ampliar um pouco mais o repertório sobre o mundo digital, sobre as tecnologias, sobre como é que elas funcionam, para que quando a gente for aplicar o pensamento computacional, a gente tenha esse repertório um pouco mais ampliado, propondo aí soluções mais criativas e mais estruturadas, dentro do que é possível fazer nesse universo da computação que temos hoje à nossa volta. No Brasil, temos 2 Olimpíadas principais em que elas já focam em desenvolver o pensamento computacional nas crianças desde o ensino fundamental no primeiro ano. Então, a partir dessas 2 Olimpíadas, eu vou mostrar dois exercícios para que possamos entender como é que podemos aplicar os pilares de pensamento computacional para resolver questões que são complexas muitas vezes. Então, temos primeiro aqui a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é uma Olimpíada já ofertada todo ano de maneira gratuita para as escolas. E ela tem 2 modalidades, que é a teórica e a prática. A teórica são questões de diversas áreas de conhecimento, por exemplo, inglês, ciências, matemática, física, educação física, mas que trazem dentro do seu enunciado elementos de robótica, conceitos de robótica, para que os alunos possam fazer uma análise e responder, ok? E a prática, ela é uma prova ali com robôs, né? Então, o robô tem que seguir linhas, desviar de obstáculos, algo que vocês farão aí na próxima aula, só que em um ambiente simulado. E temos também nessas Olimpíadas a Olimpíada Brasileira de Informática, que ela também tem 2 modalidades, que é a iniciação e a programação. A iniciação também é uma prova teórica, em que eu tenho questões de lógica, e a modalidade de programação, ela é realmente desafios de programação que os alunos têm que programar em uma linguagem de alto nível, né? Como C, Java, dentre outras que temos no mercado.
Então, aqui está uma das questões de lógica que temos dentro dessa prova. Então, aqui essa questão diz o seguinte: analise o código abaixo, considerando que a função andar casas e faz com que o robô ande e casas para o mesmo sentido e que a função sair finaliza a função de repetição enquanto. Então, né, aqui eles colocaram um algoritmo, um passo a passo, em português, que a gente chama de Portugal. Então, aqui tem o início, ó. Então, enquanto algo aqui for verdadeiro, ele vai ficar repetindo. Então, ele coloca aqui, ó, para ir de 1 até 10, faça. Ande e casas. E aí tem aqui o fim para. Então, o i começa no 1 e para no 10. Então, primeiro ele vai andar uma casa, 2 casas, 3 casas, até chegar no 10. Quando ele sai aqui dessa repetição, ele vem aqui, então. Se casas andadas, né, for maior do que 100, então ele vai sair. O que é o sair? Ele vai finalizar esse laço de repetição aqui enquanto, ou seja, vai finalizar o algoritmo porque não tem mais códigos aqui embaixo. E aí aqui ele pergunta, ao final da execução desse código, quantas casas terão sido andadas? Então, veja, para resolver essa questão, eu precisaria fazer o quê nessa casa, nesse exercício? Primeiro, analisar cada uma das partes desse algoritmo. Então, não adianta tentar entender ele como um todo, principalmente quando não tem muita experiência com isso, né? Quando isso é algo complexo para mim ainda. Então, veja, primeiro vou entender o que está acontecendo aqui, depois eu entendo o que está acontecendo nessa outra parte, para que eu possa chegar numa solução. Então, eu coloco que aqui eu estou decompondo, né, esse meu problema aqui, que ele é grande, né, esse código que eu preciso analisar. Eu estou também abstraindo, porque eu abstraio para que eu torne mais fácil, ou seja, aqui eu não vou me preocupar ainda com essa parte, eu vou focar só nessa, né? Então, primeiro eu vou entender que valor de i que ele vai estar inteirando cada vez que ele repete aqui. Então, eu vou resolvendo aqui por partes. Então, veja, quando eu coloco aqui para i, né, de 1 até 10, toda vez que o i chega aqui, ele vai sempre começar do 1 até 10. Então, vimos aqui já que ele vai andar 1, 2, 3 casas, né? Vão dar 4 casas depois, 5, 6, 7, até chegar no 10. A hora que ele sai aqui do para, ele está dentro de um enquanto de fora. Então, ele volta para cá para repetir novamente. Então, ele repete de novo. O 1, o 2, o 3, 4. E ele vai fazer isso, pessoal, até que ele ande um valor menor do que 100 casas. Então, a ideia é eu fazer o que aqui, né? Por meio de... Aí eu tenho que usar um papel, né? Para poder ir fazendo aqui. Ou ir somando quantas casas que ele andou em cada interação dessa. Então, poxa, a cada interação dessa, quantas casas que ele andou? Então, em uma interação só ele andou 1, mais 2, mais 3, mais 4, até mais 10 casas. Eu não preciso somar, né? Ficar somando tudo toda hora. Então, eu só vejo para cada interação quantas casas que ele anda. Eu vi quantas casas que ele anda aqui em cada interação, eu vou só ir somando. Então, a hora que ele voltar aqui então, de novo, ele vai andar mais essas X casas. A hora que ele voltar de novo, eu só somo mais as X casas e vou até um ponto em que essas casas não ultrapassem as 100, porque quando ultrapassar, quando as casas, na verdade, for maior do que 100, né, quando ultrapassar 100 aqui nessa soma, ele vai sair desse programa e vai finalizar. Então, qual que é o valor maior do que 100 em que vai fazer com que esse programa pare? Tá? Então, eu vou resolvendo aqui por partes, ok? Então, façam esse exercício um pouco em casa. Peguem algumas questões, tá? Essas questões da OBR e da OBI, elas estão disponíveis no site da OBR e da OBI. Basta procurarem em algum buscador, como o Google,
né, Olimpíada Brasileira de Robótica, e vocês vão poder navegar no site e acessar essas questões da prova, para que vocês comecem a aplicar esses pilares. Ah, eu não conheço, né? Não consigo resolver essas questões. Tudo bem, pegue uma outra questão que você, de lógica, de uma área que você entenda, para que você comece a fazer isso, dividir em partes menores, e então ir analisando, e você vai ver que vai ser muito mais fácil a sua resolução. Deixo aqui, então, mais uma das questões que é da OBI, que é do palíndromo aqui quebrado, né? Então, uma outra definição de palíndromo, né, utiliza comparações entre as letras, considerando que as letras são ordenadas crescentemente, de 0 até Z, ou seja, A menor que B, que é menor que C, né? E, consequentemente, ali até Z. Então, uma palavra é chamada de palíndromo quebrado se a sequência de resultados da comparação entre a primeira letra e a segunda é igual ao resultado da comparação entre a última letra e a penúltima letra. Então, o resultado da comparação entre a segunda letra e a terceira é igual à penúltima e antepenúltima letra, e assim por diante. Então, por exemplo, a palavra mim é um palíndromo quebrado, porque M, né, é maior que I e N maior que I, né? Então, tem aqui que a segunda letra aqui e a última letra, né, elas são iguais, certo? Então, eu tenho aqui essas definições, e aí, a partir disso, eu tenho que verificar, né, quais as alternativas é um palíndromo quebrado. Essa questão aqui, esse enunciado, ele tem várias questões. Então, se vocês chegarem a acessar também a OBI, que também tem questões disponíveis da prova, vocês vão perceber que tem várias perguntas aqui. Eu trouxe só uma delas. Então, quais das alternativas abaixo é um palíndromo quebrado? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro, eu tenho que decompor, né, esse enunciado em partes menores para que eu entenda essas partes. Então, primeiro, né, eu vou decompor aqui cada parte. Essa primeira parte que ele explicou, a definição do palíndromo, e depois quais são as regras, porque essas regras nada mais é do que uma sequência de passos para que eu possa verificar se uma palavra é palíndromo ou não. Então, essas sequências de passos nada mais é que um algoritmo. Então, veja, eu aplico aqui pilares do pensamento computacional para que eu siga uma ordem. Então, ao invés de eu ficar olhando aqui para as palavras e ficar tentando adivinhar, né, qual que é um palíndromo, qual que não é, eu posso aplicar essa regra, ok? Então, aqui ele traz uma definição diferente do palíndromo, então eu preciso aplicar esse algoritmo que ele me forneceu aqui, certo? Então, veja, independente da questão que vocês peguem, vocês conseguem aplicar esses pilares do pensamento computacional para ir tornando essa resolução um pouco mais fácil, ok? E quais outras aplicações, né, eu tenho aí do pensamento computacional? Então, eu posso, né, aplicá-lo para diversos objetivos, diferentes áreas, né, em outros contextos também. Então, peguem, né, jogos, peguem questões, né, com desafios de outras áreas, né, ou das suas áreas respectivas, para que você possa aplicar esses pilares, né, nesses contextos diferentes, e ver que sim, né, a gente consegue tornar essa resolução mais eficiente, mais rápida, mais criativa e muito eficaz. Bom, aqui eu deixei aqui algumas referências referente ao conteúdo que vimos nessa aula, então vocês podem utilizá-las para fazer leituras complementares. Então, aqui eu coloquei um artigo aqui sobre o livro da computação desplugada, para que vocês entendam como é que ele surgiu, qual era o propósito dele. E logo aqui embaixo também é um artigo falando sobre aquele conjunto de livros de computação para serem aplicados no Fundamental 2, para que vocês ampliem suas leituras, né, referente ao porquê que surgiu esses materiais, como é que ele pode ser utilizado a partir de algumas outras perspectivas. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.